Bom dia, amado irmão, paz do Senhor. Chegamos ao final do livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 5. Gostaria que você abrisse sua Bíblia nesse texto, capítulo 5 do livro de Lamentações. E é uma oração esse texto, e talvez essa seja uma das primeiras lições para a gente nesse capítulo, é que diante do pecado, a coisa mais certa a se fazer é orar ao Senhor, é buscar o Senhor. Geralmente, diante do pecado, as pessoas têm a tendência de fugir de Deus, como Adão e Eva, que se esconderam de Deus. Ou como Davi, que diz: enquanto eu calei os meus pecados. Deus é um Deus gracioso e misericordioso, bondoso, e Ele tem a alegria de nos perdoar. Ele não tem nenhum prazer no nosso pecado, mas Ele tem a alegria em perdoar, em restaurar. Não importa qual tenha sido o pecado que você cometeu, Deus tem prazer e alegria em restaurar sua vida. E essa talvez seja uma das grandes lições desse livro, que não apenas no capítulo 5 é todo ele uma oração, mas nós vemos Jeremias orando nesse livro uma e outra vez. E o texto sagrado, então, nos mostra que, do capítulo 5, que o abrir o coração, o dizer o que está acontecendo, a consequência do próprio pecado, é algo muito importante, e é justamente o que Jeremias faz. Ele abre o coração, ele conta o que está acontecendo. Ele fala da situação, da real situação das pessoas, das crianças. Ele vai dizer que as crianças tropeçam debaixo do peso das lenhas. Ele vai falar das mulheres que foram humilhadas, dos príncipes que foram enforcados, dos jovens que estão cansados debaixo da carga do próprio peso do trabalho. Ele revela a situação real das pessoas, da cidade de Jerusalém. Ele abre o coração. Deus sabe tudo. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe exatamente o que está acontecendo ali, mas Jeremias abre o coração, e talvez essa seja uma lição também para mim e para você sobre oração. Orar não é contar uma novidade para Deus, porque Deus sabe tudo, mas faz tão bem para mim e para você abrir o nosso coração, contar nossas tragédias para Deus, contar aquilo que sofremos, aquilo que fizemos, daquilo que fomos vítimas, mas também daquilo que fomos autores, contar a nossa história, abrir o nosso coração para Deus. Às vezes a gente conta para tantas pessoas que nem sempre nem pode nos ajudar, mas deixamos de contar para aquele que pode todas as coisas. Abra o seu coração, conte a Deus, conte motivações, sentimentos, intenções. Conte para Deus as suas lembranças, as suas memórias. Conte para Ele tudo que está no seu coração. E deixe que Ele venha curar a sua alma. O pecado é algo tão destrutivo, é algo tão terrível, que o versículo 7 vai dizer assim, Jeremias, ele diz assim no versículo 7, nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo dos nossos pecados. O pecado é tão destrutivo que as pessoas vão cometê-los aqui em vida e elas vão partir para uma eternidade. E esse pecado e esses pecados continuarão trabalhando, ecoando, verberando, existindo
se propagando, influenciando aqui, mesmo que essas pessoas já tenham morrido. O pecado ele tem um poder de destruição que ultrapassa a própria existência do ser humano que o cometeu. Por exemplo, foi feita uma pesquisa com um homem chamado Max Junckes. Ele era um ateu, século XVIII, e pegaram então os descendentes desse homem. Ele era um ateu, casou com uma mulher também na mesma condição, e olha o que acontece com 567 dos seus descendentes. 310 morreram como indigentes. Isso é, não se sabe o fim dessas pessoas. 150 foram criminosos. 7 se tornaram assassinos. 100 foram alcoólatras e mais da metade das mulheres eram prostitutas. Eles deram prejuízo para a nação americana durante essas gerações de $1.250.000 por causa da sua vida, da sua conduta e do seu pecado. Na mesma época viveu um homem chamado Jonathan Edwards. Ele era um pastor e um teólogo. Foi um dos homens mais inteligentes dos Estados Unidos. Um homem extremamente piedoso, um homem de Deus. Ele era contemporâneo de Max Junckes. E fizeram então uma pesquisa sobre os descendentes de Jonathan Edwards, de 1.394 descendentes dele. E olha o que nós temos. 15 se tornaram diretores de faculdade. 65 se tornaram professores de nível superior. 3 se tornaram senadores dos Estados Unidos. 30 foram juízes. 100 foram advogados. 60 foram médicos. 75 foram oficiais do Exército e da Marinha Americana. 100 foram missionários e pregadores. 60 foram autores de renome. 1 foi vice-presidente dos Estados Unidos. 80 se tornaram funcionários públicos. 295 fizeram curso superior e alguns foram governadores de estados e outros diplomatas. Veja, amado, o resultado de uma vida de santidade diante de Deus, como isso tem um efeito extraordinário. Assim como o pecado, ele se propaga, influencia, controla, domina gerações seguintes, da mesma forma a santidade na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Isso tem um poder sobre as gerações futuras. O evangelho que você vive hoje, a forma como você vive hoje, sua vida de oração, sua vida de leitura da palavra, sua vida de oração, de adoração, sua fidelidade a Deus, em servir o Senhor, em cultuar o Senhor, a qualidade da sua vida cristã, o seu trabalho, o seu estudo, seu casamento, a educação dos seus filhos, aquilo que você faz como hobby, diversão, tudo isso vai ter uma consequência sobre as próximas gerações, seja positivo ou seja negativo. Que você, meu amado irmão, entenda que esse livro está nos mostrando exatamente isso. O poder do pecado. O pecado tem um poder completamente destruidor. O salário do pecado é a morte. A morte não apenas do indivíduo que o faz, mas das pessoas que estão ao seu redor, e inclusive das próximas gerações. Mas a vida eterna está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E esta vida eterna tem o poder sobre a sua vida, sobre as pessoas que estão ao seu redor, mas também sobre as futuras gerações. Esse livro nos chama ao arrependimento, esse livro nos chama a nos voltarmos para o Senhor. Esses 15 primeiros versículos, ele vai contar
como está a situação, o resultado do pecado sobre a vida do povo de Israel, de Judá. E aí então ele vai dizer o porquê tudo isso está assim. Versículo 16: caiu a coroa da nossa cabeça. Isso é, a glória se foi. Deus nos deixou porque primeiro o deixamos. Como Sansão, que viveu uma vida longe de Deus, e um dos versículos mais tristes da Bíblia é esse, é que o Senhor o deixou e ele não percebeu. Foi quando Dalila então tinha raspado sua cabeça. Meu amado irmão, a coroa da nação de Israel, a glória se foi. Eles abandonaram o Senhor, viraram não o rosto, mas as costas para Deus. Ai de nós, diz o versículo 16, ai de nós, porque pecamos. E algo que Jeremias faz nesse livro que é muito importante, é que Jeremias não põe a culpa em Deus. É que Jeremias não vitimiza-se a si mesmo ou a nação de Israel, como tantos fazem quando vão confessar o pecado, dizendo: Deus, por que o Senhor fez isso conosco? Ou a culpa é da minha esposa, ou do meu esposo, ou dos meus pais, ou a culpa é da igreja, ou a culpa é da sociedade, a culpa foi o ambiente que eu fui criado, enfim, a culpa é de todo mundo. De fato, os nossos pais pecaram, já não existem, e nós é que colhemos a consequência dos seus pecados. Sim, em parte, até um certo momento, foram eles vítimas, mas depois eles reproduziram o pecado dos seus próprios pais. Não há vitimização. Você não é vítima, eu não sou vítima, ninguém é vítima. Até certo ponto, o pecado das pessoas recai sobre nós como consequência das atitudes deles, mas nós agimos a partir daí. No lugar de nos voltarmos para Deus e nos humilharmos e buscarmos o Senhor, damos continuidade ao pecado. E isso traz destruição a nós mesmos. Então não somos vítimas sempre, nos tornamos atores, autores das nossas próprias vidas, do nosso próprio pecado. Que você possa se humilhar diante de Deus, porque ao mesmo tempo, no mesmo texto, na mesma oração em que ele diz: os nossos pais não existem, eles pecaram, já não existem, nós é que colhemos a consequência dos seus pecados. É o mesmo texto que diz: ai de nós, porque nós pecamos. Então nós precisamos colocar os pingos nos is nas nossas orações. Nós precisamos encarar o nosso pecado com franqueza. Nós precisamos encarar o nosso pecado dentro da realidade que ele se encontra, diante da santidade e da justiça de Deus. Porque isso não funciona nem com um juiz nessa terra. Vai lá um criminoso diante do juiz e diz: não, juiz, eu cometi esses pecados, mas na realidade eu estou colhendo a consequência do pecado dos meus pais. É porque eles viveram uma vida assim, é porque eles moraram em tal lugar, ou porque eu não tive tal e tal oportunidade. O que o juiz vai dizer? Não, você é uma vítima de tudo isso, então eu não vou te condenar pelos seus crimes. De jeito nenhum, de jeito nenhum. De fato, a vida dos pais influenciou em parte a vida dessa pessoa, mas essa pessoa tomou decisões de seguir na vida de pecado de erro. Ela poderia dizer: não, eu não vou viver isso, eu vou viver outra coisa. Então, esse livro também nos mostra que você não há um determinismo, você não está fadado a andar e a viver nos mesmos pecados e erro, a reproduzir a mesma vida, o mesmo casamento, a mesma educação de filhos, os mesmos vícios que os seus pais, que os seus antepassados. Você pode e deve viver uma nova vida em Cristo Jesus. Então confesse seu pecado.
Maldição é isso. É isso que as pessoas... Maldição hereditária. A Bíblia fala disso. O que é maldição hereditária? É quando o pecado dos pais se torna o pecado dos filhos. E o pecado dos filhos se torna o pecado dos netos e assim vai. Maldição hereditária é quando as pessoas reproduzem pecados. No lugar de se arrependerem, de se voltarem para Deus, elas continuam perpetuando o pecado que viram nas gerações passadas. Você está fazendo isso, meu amado irmão? Você está perpetuando um mau caráter, um mau gênio, um temperamento errado e ruim, palavras agressivas, porque às vezes a gente pensa em pecados maiores, gigantescos, mas eu quero dizer para você que um caráter deformado, que esse tipo de conduta destrói casamentos, destrói educação de filhos, que você possa se arrepender. Mas pastor, eu fui criado assim, eu fui tratado assim, mas Deus está te chamando ao arrependimento. Pastor, eu estou vivendo a mesma vida de gastos e compulsões que os meus pais, que a minha família. Não, meu irmão. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou a você, como diz as Escrituras, a não ficar devendo a ninguém coisa alguma, a não ser o amor. Sua família pode ter vivido assim, mas você vai ser alguém controlado. Você não vai ser um consumista. Você vai ser fiel ao Senhor. Você vai aprender a confiar em Deus e não apenas no dinheiro. Você vai aprender a ser fiel a Deus, andar em obediência e fidelidade a Deus em todas as áreas da sua vida. Esse livro nos leva a encarar a nossa vida com franqueza, com realidade, com sinceridade diante de Deus, diante do Senhor. Versículo 19 diz: Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Aqui Jeremias mostra para a gente que não importa o que aconteça sobre essa terra, não importa a desobediência das pessoas, não importa o fracasso do povo de Deus, não importam as atitudes e guerras das nações, quem está governando nesse momento, ou quem vai governar depois, ou quem governou antes, nada disso importa. O reino de Deus, o governo de Deus, sua autoridade, sua glória, seu poder, sua força, seu senhorio, nunca são afetados. Ele, Deus, é o único soberano. Ele é o dono da história. Ele controla todas as coisas. Ele é o Senhor de tudo. Ele é Senhor de tudo que é visível e invisível. Ele é Senhor de tronos, principados e potestades, reinos e impérios. Ele é dono de átomos. Ele é dono de todo o universo, de todas as galáxias. Ele é dono de cada pessoa, ele é dono de cada demônio, ele é dono do diabo, ele é dono do inferno, ele é dono da segunda morte, ele é o dono dos novos céus e nova terra onde habitam a justiça. Ele é dono de cada eleito, de cada cristão. Ele é dono de tudo que existe, existiu ou irá existir. Ele é Senhor absoluto sobre tudo. Não importa o que as pessoas façam sobre a terra, o reino de Deus, o governo de Deus, o trono de Deus é inabalável, inabalável, inamovível. Deus reina soberano sobre tudo no universo. Ele jamais perdeu e jamais perderá o controle. Ele é o Senhor, o único soberano. E é a Ele que você deve recorrer. Porque se todo poder, como Jesus diz em Mateus capítulo 28, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Todos obedecem a Ele manda em tudo, toda a autoridade, não muita, não alguma, não a maioria, toda a autoridade, não sobre a terra, sobre os céus e sobre a terra, pertencem a Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele venceu os demônios, ele venceu o inferno, ele venceu a segunda morte, ele venceu a carne, ele venceu o mundo, ele venceu, está sentado no trono, governando, como sempre esteve, por toda a eternidade, como sempre esteve, está ele governando eternamente. Recorra a ele. Recorra a ele e veja como esses prazeres transitórios que produzem tanta destruição, como a idolatria, o orgulho, o dizer que vive sem Deus, o viver sem Deus. Eu posso viver sem orar, sem ler a Bíblia, eu posso ser um mero religioso. É tão destruidor, mas é tão passageiro, porque o reino de Deus dura para sempre. Como a idolatria é ridícula. Você vai confiar no dinheiro, na sua própria força, na sua inteligência, nas oportunidades, vai confiar em que as pessoas irão salvar você e prover para a sua vida, ou vai confiar no Senhor? Vai confiar de que Deus vai suprir e ser fiel a Ele nos seus dízimos e ofertas, ou vai achar que colocar o dinheiro na poupança sendo infiel a Deus será o resguardo da sua vida? A imoralidade. Quanta destruição a imoralidade traz. Na realidade, não há felicidade na imoralidade. Não há felicidade na imoralidade. Que você olhe todo esse livro, toda essa história. Veja a futilidade do pecado. Quão passageiro ele é, quão amargo, doloroso, duro, terrível, destruidor, mortal é o pecado. E volte-se para Deus, tão bom, justo, grandioso, misericordioso, e o sangue de Jesus, seu Filho querido, te perdoará de todo o pecado. Volte-se para Ele em arrependimento, abrindo o coração, confessando, porque aquele que confessa os seus pecados e os deixa, verdadeiramente arrependido os deixa, é nova criatura, mas alcança do Senhor misericórdia. Que Deus te abençoe e te fortaleça. E que esse livro seja um ânimo para você, seja um avivamento na sua vida, para que as coisas velhas passem e tudo de fato na sua vida se faça novo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.